Você já se sentiu perdido, sozinho, como se o mundo estivesse desabando e Deus permanecesse em silêncio? Talvez você esteja enfrentando um momento desses agora e cada oração que sobe ao céu parece voltar sem resposta. Acredite, você não está sozinho. Este silêncio aparente pode ser um dos momentos mais transformadores da sua vida. Mas antes de continuar, eu quero te pedir algo muito especial. Compartilhe nos comentários a sua experiência com esses momentos de silêncio. Como você enfrentou? Como está enfrentando? Sua história pode ser a resposta que alguém está buscando. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com quem você ama. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que podem estar precisando dessa palavra. Agora feche os olhos por um instante e imagine um barco balançando no meio do mar, as ondas arremessando água para todos os lados, trovões ribombando e o vento uivando como um animal selvagem. No meio de tudo isso, um grupo de homens gritando desesperados enquanto alguém dorme tranquilamente no fundo do barco. Essa é a cena que encontramos em Marcos 4, 37 e 39. Os discípulos estavam apavorados, achando que tudo estava perdido. Aquele que era a esperança deles, Jesus, estava ali, mas parecia indiferente ao caos. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta ecoa em tantos corações hoje. Quando as tempestades da vida chegam, quando os problemas nos cercam e parece que Deus está dormindo, é difícil não sentir o mesmo. É natural gritar aos céus e perguntar: Deus, onde estás? Mas, será que o silêncio de Deus é realmente um abandono? Ou será que é um convite para confiarmos, mesmo quando não conseguimos entender? Esse silêncio, por mais ensurdecedor que seja, carrega um propósito. Assim como na história dos discípulos, onde Jesus estava prestes a fazer algo que mudaria completamente a percepção deles sobre quem ele era, talvez ele também esteja se preparando para agir na sua vida de uma maneira que você ainda não consegue imaginar. Lembre-se do que está escrito em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O silêncio de Deus é muitas vezes o cenário em que Ele está trabalhando nos bastidores. É nesse silêncio que nossa fé é refinada, onde aprendemos a confiar em seu caráter, mesmo quando não entendemos suas ações. Imagine um tapeceiro trabalhando em uma obra-prima. De um lado, tudo o que vemos são nós e fios desorganizados. Mas do outro lado, há uma imagem perfeita sendo formada. Deus está tecendo algo na sua vida, mesmo que você ainda não consiga enxergar. E se eu te dissesse que esse silêncio pode estar cheio de pequenos sinais? Uma palavra que você ouviu em um momento inesperado, um abraço que chegou na hora certa, ou até mesmo esse vídeo que você está assistindo agora. Em 1 Reis 19, 11 e 12, Elias também buscava a Deus em meio ao desespero, esperando encontrá-lo em manifestações grandiosas, como vento, terremoto ou fogo. Mas Deus se revelou em um sussurro suave. Talvez Ele esteja sussurrando para você agora, chamando sua atenção de maneiras que você ainda não percebeu. Se hoje você sente que está em meio a uma tempestade, lembre-se de que Jesus ainda está no barco. Ele pode parecer estar dormindo, mas a qualquer momento, Ele se levantará e dirá: acalma-te, vento, sossega, mar. E haverá grande bonança, assim como aconteceu naquele dia com os discípulos. O desafio é esperar, confiar e acreditar que o silêncio não significa que ele não está presente. Mas o que acontece quando o silêncio se prolonga e as ondas parecem não diminuir? O que fazer quando a resposta não vem e a adversidade continua a crescer? É aí que começamos a entender que a dificuldade pode estar preparando o terreno para algo ainda maior. Vamos descobrir mais sobre isso no próximo ponto: o lado oculto da adversidade. E você? Já ouviu o sussurro de Deus em meio ao silêncio? Escreva nos comentários, pois sua experiência pode inspirar outros.
O silêncio de Deus pode ser desconcertante, mas é justamente nele que ele faz seu trabalho mais profundo. No tópico anterior, falamos sobre o barco na tempestade e o convite à confiança. Agora, precisamos ir além. Quando as dificuldades não só permanecem, mas parecem se intensificar, é aí que Deus começa a revelar que o que parece ser destruição pode, na verdade, ser o início de uma reconstrução divina. Pense na história de José, registrada em Gênesis 37:50. José era o filho amado de Jacó, mas seus próprios irmãos, movidos por inveja, decidiram vendê-lo como escravo. Aos olhos humanos, parecia o fim de tudo. Imagine a dor de ser traído por aqueles que deveriam protegê-lo. José foi jogado em uma cisterna escura, levado para longe de sua família e vendido como mercadoria. Naquele momento, onde estava Deus? Será que José não clamou na sua angústia? Será que não perguntou, por que isso está acontecendo comigo? A resposta não veio imediatamente, mas o que José não sabia era que o plano de Deus já estava em movimento. Cada passo que parecia ser uma derrota era, na verdade, uma peça essencial de um propósito maior. José foi levado ao Egito, onde passou de escravo a prisioneiro, mas Deus não o abandonou. Em Gênesis 39:21 lemos: O Senhor, porém, estava com José e lhe foi bondoso, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Mesmo na prisão, Deus estava trabalhando. Ele estava moldando José, ensinando-lhe humildade, paciência e dependência total dele. Quantas vezes nos sentimos como José, presos em circunstâncias que parecem injustas e dolorosas? No entanto, assim como o ouro é purificado no fogo, Deus usa a adversidade para nos refinar. Ele vê o que está à frente, enquanto nós só conseguimos enxergar o presente. É como um pai que, ao corrigir um filho, sabe que a disciplina de hoje trará frutos no futuro. O lado oculto da adversidade é que ela nos prepara para um propósito que ainda não podemos compreender. José poderia ter desistido em qualquer momento. Ele poderia ter se entregado ao desespero, mas escolheu confiar em Deus. Essa confiança foi recompensada quando ele interpretou os sonhos de Faraó e foi elevado à posição de governador do Egito. O menino rejeitado e humilhado tornou-se o homem que salvou uma nação inteira da fome. E é aqui que encontramos a conexão com o que você está vivendo. A adversidade pode parecer o fim, mas é apenas uma etapa do processo. Assim como José precisou ser vendido como escravo para estar no Egito no momento certo, você pode estar sendo colocado exatamente onde Deus precisa de você. Pode ser doloroso agora, mas Ele está construindo algo maior. Romanos 8:28 nos lembra: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa é um lembrete de que nada está fora do controle dele, nem mesmo os momentos mais sombrios. Se hoje você se sente preso, derrotado ou traído, lembre-se de José. Lembre-se de que o sofrimento que você enfrenta pode estar pavimentando o caminho para um propósito maior. Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em sementes de algo extraordinário. Mas a pergunta permanece: e quando parece que Deus está demorando para agir? Como podemos perseverar quando os dias se transformam em anos e a espera parece interminável? Talvez a próxima parte da história nos ajude a entender melhor os pequenos sinais que Deus coloca ao longo do caminho. Vamos descobrir isso juntos no próximo ponto: pequenos sinais no meio da escuridão. E você, já percebeu como algo ruim em sua vida acabou trazendo um propósito maior? Deixe sua reflexão nos comentários. Quando enfrentamos os vales mais sombrios da vida, muitas vezes nos perguntamos: será que Deus ainda está comigo? Após entender que a adversidade pode ser parte do plano divino, como vimos na história de José, surge a necessidade de perceber os pequenos sinais que ele nos envia, mesmo nas situações mais obscuras. Esses sinais, embora sutis, são como lamparinas que nos guiam através da noite escura. Lembra da história de Elias em 1 Reis 19? Ele tinha acabado de derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo, uma grande vitória que provava o poder de Deus. Mas, logo depois,
Jezabel ameaçou matá-lo, e Elias fugiu para o deserto, tomado pelo medo e pela exaustão. Ele chegou a pedir para morrer, dizendo: "Já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados." 1 Reis 19:4. Nesse momento, tudo parecia perdido. Elias se deitou debaixo de um zimbro, exausto, sem esperança. Mas, em vez de repreendê-lo, Deus enviou um anjo para cuidar dele. O anjo trouxe pão e água, dizendo: "Levanta-te e come, porque a jornada será longa para você." 1 Reis 19:7. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Deus estava dizendo: "Eu vejo você. Eu ainda estou aqui." Quantas vezes, no meio do caos, ignoramos os pequenos gestos de cuidado de Deus? Talvez seja uma palavra de encorajamento de alguém, uma porta que se abre quando tudo parecia fechado, ou até mesmo uma paz inexplicável no coração em meio à tempestade. Esses sinais são lembretes de que Ele não nos abandonou, mesmo quando sentimos que estamos sozinhos. Outro exemplo claro de pequenos sinais está na história de Ruth. Depois da morte de seu marido, Ruth poderia ter escolhido voltar para sua terra natal, Moabe, mas decidiu permanecer com sua sogra, Noemi, dizendo: "O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Ruth 1:16. Elas retornaram a Belém sem nada, em meio à pobreza e ao luto. Mas no meio da escuridão, pequenos sinais começaram a aparecer. Ruth foi trabalhar nos campos para colher espigas que caíam durante a colheita. Por acaso, ou melhor, pela providência divina, ela foi parar no campo de Boaz, um homem íntegro e bondoso que mais tarde se tornaria seu marido e redentor. Boaz não era apenas um sinal de provisão imediata. Ele fazia parte de um plano maior, pois da linhagem de Ruth e Boaz nasceu Davi, e mais tarde Jesus Cristo. Isso nos ensina que mesmo quando parece que estamos apenas sobrevivendo, Deus está orquestrando encontros, oportunidades e milagres que só entenderemos mais tarde. Em Salmos 37, 23, 24 lemos: "O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão." A questão é: estamos atentos aos pequenos sinais que Deus coloca em nosso caminho? Ou estamos tão concentrados no problema que deixamos de notar suas mensagens sutis? Quando Elias estava no Monte Horebe, Deus não se revelou no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. 1 Reis 19, 11, 12. Esses momentos nos desafiam a ajustar nossos olhos espirituais para enxergar a ação de Deus nos detalhes. Às vezes, os sinais não vêm como grandes milagres, mas como pequenas evidências de sua fidelidade. Talvez seja uma provisão inesperada, uma amizade que sustenta em tempos difíceis, ou um sentimento de paz que desafia a lógica. Mas o que fazer quando esses pequenos sinais ainda parecem insuficientes para aliviar a dor ou dissipar as dúvidas? Como podemos manter a fé quando as respostas que esperamos não chegam da forma ou no tempo que desejamos? No próximo tópico, mergulharemos na questão da paciência e confiança, explorando como Deus trabalha no silêncio, moldando nosso caráter enquanto esperamos pela plenitude de suas promessas. E você? Já percebeu pequenos sinais de Deus em momentos difíceis? Compartilhe nos comentários a forma como Ele tem cuidado de você. No meio das provações, os pequenos sinais que vimos no tópico anterior muitas vezes parecem suficientes para nos manter de pé. Mas e quando nem mesmo esses sinais parecem chegar? Quando o céu parece fechado e Deus parece estar em silêncio, como devemos agir? A resposta para essa questão está em algo profundo. Deus não nos abandona, mesmo quando não ouvimos sua voz. Vamos revisitar a história de Jó, um homem íntegro e temente a Deus que perdeu tudo: riqueza, filhos e saúde. O que torna a experiência de Jó tão marcante é que durante grande parte de sua provação, Deus permaneceu em silêncio. Jó clamou, lamentou e buscou respostas. Se eu soubesse onde encontrá-lo, iria ao seu tribunal, apresentaria a minha causa diante dele e encheria a minha boca de argumentos. Jó 23, 3, 4. Você consegue imaginar a angústia de Jó?
Ele estava cercado pelo vazio, tentando entender por que um Deus tão justo permitiria tamanha dor. Mas aqui está a beleza dessa história. Mesmo no silêncio, Deus estava presente. Jó não sabia, mas havia um propósito maior em sua provação. Seu caráter estava sendo refinado e sua história se tornaria um testemunho para todas as gerações. Esse silêncio de Deus também pode ser encontrado na vida de Jesus. Quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, enfrentou 40 dias de fome, solidão e provação. O deserto foi um lugar de silêncio, onde parecia que Deus não estava respondendo. Mas foi ali que Jesus mostrou sua total dependência do Pai, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O silêncio de Deus não significa ausência. Ele é como o professor que observa em silêncio durante o teste. Esse período é uma oportunidade para aplicarmos o que aprendemos e para fortalecer nossa confiança nele. Em Isaías 30:15, Deus declara: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Durante os momentos de silêncio, Deus trabalha nas áreas mais profundas do nosso ser. É como um oleiro que molda o barro, cuidadosamente formando uma obra-prima. O barro pode não entender o processo, mas o oleiro tem um propósito claro. Em Jeremias 18:6, Deus diz: como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. A questão é: o que fazemos enquanto esperamos? A espera ativa é essencial. Em vez de nos desesperarmos, devemos aprender a descansar na promessa de que Deus está sempre presente, mesmo quando não sentimos sua presença. O salmista escreveu: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40:1. E muitas vezes é nesse silêncio que Deus prepara o terreno para algo maior. Pense na história de Abraão e Sara. Deus prometeu um filho, mas o cumprimento dessa promessa parecia cada vez mais distante. Foram anos de espera e, provavelmente, momentos de silêncio absoluto. Mas quando Isaac nasceu, ele trouxe não apenas alegria para Abraão e Sara, mas também o cumprimento de uma promessa que impactaria todas as gerações futuras. Esse período de silêncio é como o inverno na natureza. Parece que tudo está morto e estagnado, mas, debaixo da superfície, as sementes estão sendo preparadas para brotar na estação certa. É nesse silêncio que nossa fé é testada e nossa confiança é aprofundada. E quando o silêncio finalmente se rompe, quando a voz de Deus finalmente ecoa e vemos o cumprimento das promessas, é aí que percebemos que Ele esteve presente o tempo todo, trabalhando para nos levar a algo maior. No próximo tópico, exploraremos como o rompimento desse silêncio pode trazer alegria, restauração e um novo começo, transformando o sofrimento em testemunho. Você já passou por momentos de silêncio de Deus? Compartilhe como isso impactou sua vida e sua fé. Imagine-se em um quarto escuro, esperando o amanhecer. O silêncio é quase ensurdecedor e você começa a se perguntar se a luz virá mesmo. De repente, uma fina linha dourada aparece no horizonte, anunciando que a noite está acabando. Esse momento em que o silêncio de Deus se transforma em resposta é o ponto de virada das nossas vidas. No último tópico, vimos como o silêncio de Deus não significa ausência, mas sim um tempo de preparação. Agora, é hora de compreender o poder transformador do cumprimento das promessas divinas. Quando Deus rompe o silêncio, Ele faz de maneira que não apenas transforma a nossa vida, mas também impacta aqueles ao nosso redor. Vamos voltar ao exemplo de Jó. Depois de toda a sua provação, o Senhor não apenas restaurou o que ele havia perdido, mas o abençoou em dobro. Assim, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Jó 42:12. Deus não apenas respondeu às perguntas de Jó, mas mostrou que tudo fazia parte de um plano maior. O testemunho de Jó passou a ser um farol de esperança para gerações. E quanto a José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, após anos de prisão e esquecimento,
Deus o elevou à posição de governador do Egito. Quando o reencontro com seus irmãos aconteceu, José disse algo profundo: "Não tenham medo. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Gênesis 45:5. O silêncio e o sofrimento de José prepararam o caminho para a salvação de muitas vidas. Quando Deus rompe o silêncio, Ele traz respostas que não apenas satisfazem nossas necessidades, mas que excedem tudo o que poderíamos pedir ou imaginar. Em Efésios 3:20, somos lembrados: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Talvez você esteja esperando por essa resposta de Deus. Talvez sua noite pareça longa demais. Mas lembre-se, o Deus que rompeu o silêncio para Abraão, Jó, José e tantos outros é o mesmo que pode fazer o impossível na sua vida. Ele está trabalhando, mesmo que você ainda não veja. E é nesse momento, quando a resposta chega, que percebemos o valor de esperar nele. As lágrimas de dor dão lugar às de alegria, e o testemunho que antes era um sussurro se torna um grito de vitória. O profeta Isaías declara: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão." Isaías 40:31. Agora eu quero ouvir você. Qual foi o momento em que Deus rompeu o silêncio na sua vida? Ou talvez você ainda esteja na fase de espera e gostaria de compartilhar como tem enfrentado isso. Deixe o seu comentário. Sua experiência pode inspirar e fortalecer outras pessoas que também estão buscando por respostas. E se você está procurando aprofundar sua conexão com Deus e ouvir sua voz de maneira mais clara, eu te convido a conhecer nosso devocional bíblico. Nele, você encontrará reflexões diárias baseadas nas Escrituras que vão iluminar seu caminho e renovar sua fé. O link para acessar está no comentário fixado. Por fim, lembre-se: Deus nunca se atrasa. Ele não se esqueceu de você. Continue confiando, esperando e vivendo com fé, porque o amanhecer está chegando. Deus está trabalhando. Que Ele derrame muitas bênçãos sobre sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.